Boa tarde, deixa eu adiantar aqui, agradecer a Márcia e ao Samir, né, pelo convite de falar aqui com vocês hoje, e também agradecer por eles terem sempre incluído alguma atividade envolvendo escritores de ficção científica, né? Eu acho que isso é muito importante. Então aqui está o título da palestra, né? Meu nome ali, meu e-mail para quem quiser fazer um contato e o site das minhas séries de Space Opera, né? Então, vou pedir para mudar o próximo. Então, a primeira questão é essa, né? O que é Space Opera, né? Acho que muitos de vocês já ouviram essa expressão que surge nos Estados Unidos. Então, a resposta curta é essa. Né? Quer dizer, isso aí já define mais ou menos na cabeça da gente o que é Space Opera, né? Mas se fosse só isso, não precisava me chamar aqui para falar a respeito, então... A primeira coisa é que não tem nada, absolutamente nada a ver com música, tá? Space Opera não tem nada a ver com música. Não tem uma cantora de ópera explodindo um planeta, né? Com o agudo dela, embora no vácuo, né? O vácuo não conduz onda sonora, né? Então, o próximo, por favor. Então, o Space Opera é, né? Histórias, ação e aventura dentro daquilo que nos Estados Unidos eles chamam de melodrama, né? Aqui no Brasil, o melodrama tem um outro sentido. Lá ele tem esse sentido aí de eventos muito improváveis, é uma sucessão de eventos muito improváveis. Costuma ter uma ambientação em que você tem um contexto de organizações e movimentos que são mais do que globais, né? Envolve um sistema solar, ou parte da galáxia, ou uma galáxia inteira, ou várias galáxias, né? É o que a gente vê, por exemplo, que organização? O Império Galáctico, a Velha República, a Federação Unida dos Planetas, assim por diante, né? Aquilo que para a gente é global, como a Organização das Nações Unidas, você tem lá, compreendendo uma parte da galáxia, uma galáxia inteira, né? Uma questão de escala, digamos assim, e também de mobilidade, né? Então, por isso que a gente tem, todo filme de Star Wars tem pelo menos 3 planetas, né? Na série Duna, no romance Duna do Frank Herbert, você tem também 3 planetas. Tem lá o planeta dos Harkonnen, o planeta dos Atreides e o planeta onde se passa a história, que é o planeta Arrakis, né? Que é central para a questão do Império Galáctico que o Frank Herbert imaginou. Então, você tem essa coisa de mobilidade também, né? E finalmente, costumam ter, né, histórias de Space Opera costumam ter uma saída para o paranormal ou sobrenatural. Tem um toque qualquer, né, nesse sentido. Isso é uma herança lá da ficção científica da década de 30, né? E para economizar recursos, eles colocavam um telepata em algum lugar e tal, e ele resolvia essas questões de comunicação e assim por diante. Então, você tem lá a força, o toque de Vulcano, que é um tipo de telepatia, o exército de mutantes, né, no Perry Roden, que é uma série alemã, e a profecia de Muad'Dib, que é em Dune, né, do Frank Herbert. Oi? O Flash Gordon é um outro tipo de ficção científica, né, que eu vou falar rapidamente aqui também, que é chamado romance planetário. Então, antes de se chamar Space Opera, esse tipo de estrutura, né, narrativas com esse tipo de estrutura, eram chamadas de histórias de superciência. Existia até uma revista, né, chamada Super Science Stories. Dá para ver ali, né, tem uma batalha espacial, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver em Space Opera, né. O termo mesmo foi criado por esse sujeito aí, que era um escritor de ficção científica, em 1941, Wilson Tucker. Ele usou isso para brincar com a ideia de horse opera. O que é horse opera? É uma soap opera, né? É uma radionovela americana de faroeste, tá? Eles chamavam lá de soap opera por causa eram radionovelas patrocinadas por empresas de sabão e assim por diante.
E ópera por causa da gritaria, né? Aquela coisa, movimento, gritaria, a sonoplastia dessas radionovelas fazia. Né? Então, Horse Opera era a radionovela de faroeste, ele falou Space Opera, quer dizer, um faroeste no espaço, sem importância, né? Sem importância literária. Por isso que é um termo pejorativo no começo, né? Um termo negativo. E depois, mais tarde, ele é resgatado como um termo positivo, né? Como costuma acontecer, por exemplo, trash cinema, né? Cinema lixo, né? Alguém falava, os críticos falavam, isso é lixo, isso é um lixo, esse filme é um lixo, aí virou uma categoria, né? Então é algo mais ou menos assim que aconteceu, quer dizer, essas histórias de muita aventura e tal, o pessoal resgatou, né, a expressão Space Opera como algo positivo, especialmente por esses dois editores aí, o Lester Del Rey e a Jody Lynn Del Rey, da editora Del Rey, que começaram a investir em Space Opera na década de 70, né? Republicando as histórias dessa mulher aí, Leigh Brackett, que é importante para a ficção científica no cinema, né? Depois ela foi recrutada pelo George Lucas para escrever o roteiro do Império Contra-Ataca. E o Star Wars também foi importante, né? Para essa revisão, que fez muito sucesso. E a editora aí do Del Rey publicou o romance, né, que contava a história de Star Wars. O romance é assinado pelo George Lucas, mas foi escrito por um escritor que na época foi o rei das novelizações, adaptação do filme para a literatura, né? O nome dele é Alan Dean Foster. Então, exemplos aí, você vê que isso é muito antigo, né? Então tem lá Honeymoon in Space, Lua de Mel no Espaço, de 1899 e 1900, escrito por um inglês. Tem esse aí, que eu não vou me arriscar, né, a pronunciar o título em alemão, é o Pirata do Ar, isso é um navio aéreo dirigível, né, um navio aéreo, mas ele ia para outros planetas também. É uma série alemã que começa em 1908, teve mais de 165 episódios, quer dizer, foi uma espécie de avô da série Perry Roden, né, alemã, que hoje está aí com mais de 2.500 episódios. E tem gente que diz que teria influenciado esse autor americano, E. Doc Smith, que é considerado o pai da Space Opera, né, por essas histórias aí que aparecem embaixo. Skylark of Space, a cotovia do espaço, e a série Lensman, que era uma espécie de super-homens, né, uma liga de super-homens, justiceiros e tal. Captain Future, né, do Edmund Hamilton. Edmund Hamilton foi o cara que criou a ideia do Império Galáctico, né? E escreveu outras séries. A série Fundação do Isaac Asimov é muito famosa, né? Está disponível em português pela editora Aleph. O último exemplo é esse aí, Estrelas do Meu Destino, de 53, do Alfred Bester, que é uma space opera restrita ao sistema solar e influenciou os cyberpunks, né? Os escritores cyberpunks são bastante famosos. Então aí tá, né, as primeiras edições aí, né, do Skylark of Space e Lensman. Eles costumavam ser publicados como seriados em revistas e depois apareciam em livros. Essas edições são da década de 40, né, capa dura e tal. Quem curte Perry Roden vai ver aí, né, a nave em formato circular que aparece muito nessa série alemã. Aí o Captain Future, né? Era uma revista que ele publicou vários romances na revista e tal, depois foi história em quadrinhos, etc. E quem assiste a série Big Bang Theory, né, aquela imagem ali da direita, é um pôster que está na sala dos caras lá, né? Na sala do apartamento lá do Leonard e do Shell, né? Então o Captain Future lá era um herói espacial, um patrulheiro, né, do espaço. E aqui exemplos de Space Opera no sistema solar, né? Então, Lucky Star é uma série do Asimov, ele escrevia como Paul French. Isso foi publicado no Brasil na década de 70, na coleção Emos, né, de ficção científica. Muita gente leu isso aí. Eram histórias ambientadas no sistema solar, onde cada história você aprendia alguma coisa sobre um planeta diferente, né? Aí, as luas de Júpiter. E os Estrelas do Meu Destino aqui, né, uma ilustração original do herói, né? É uma história de vingança, um cara que foi abandonado lá para morrer no espaço e ele se salva, né? E
organiza todos os esforços da vida dele para realizar a vingança, que nem o Conde de Monte Cristo. E aqui é uma adaptação em quadrinhos feita pelo Howard Chaykin, que é um quadrinista bastante famoso também. Na década de 70 ele fez bastante graphic novel adaptando, né? Então tem vários tipos aí de space opera. Eu separei alguns, né, para vocês terem uma ideia. Eu chamo de exótica, isso não é um termo meu, né, só para fazer mesmo uma diferenciação com a space opera militar, que tem uma tendência a ser ficção científica hard. O que é isso? É um tipo de ficção científica que presta mais atenção aos conceitos científicos, né? Então você tem aí as grandes obras dos dois, né, dos dois campos. Duna, do Frank Herbert, que é um livro de 62, acho, e Tropas Estelares, do Robert Heinlein, que é um romance de 59. Tá? Quer dizer, por exemplo, em Duna, como é que se dá a viagem mais rápida que a luz? Por meio de uns pilotos lá que são... eles são viciadões, né, chapadões na tal da especiaria, eles tomam isso e, por uma característica mental que eles adquirem, né, eles levam as naves de um lugar para outro na galáxia. Né? Não é bem um conceito de ficção científica hard. Né? E quando você fala de space opera militar, nos Estados Unidos existe aí uma tendência política que domina, né, essa expressão de ficção científica, né? Então é uma política libertariana que o Carlos Ângelo, que é o tradutor do Tropas Estelares, está aqui. Você pode levantar, Carlos, por favor? E ele traduziu, né, essa edição aí da Aleph, que está nas livrarias. Ele não gosta que eu chamo de libertariana, né? Seria libertário. E alguns acham, né, muitos observadores políticos acham que é uma tendência conservadora dentro do espectro político americano, mas não necessariamente, né? Coloquei aí só para fazer... Esse Tropas Estelares é o mesmo que foi feito filme? Exatamente, é. Mas o filme é uma sátira ao livro, não é uma adaptação. E hoje em dia, né, desde o fim da década de 90, a gente tem o que é chamado de New Space Opera, né? Ele é publicado ou escrito principalmente na Inglaterra e adota uma política de esquerda, né? E eles também se dizem socialistas, mas não vou entrar nessa questão porque de repente não são socialistas suficientes para a nossa visão, né? O socialista lá na Inglaterra é uma coisa e nós aqui somos outra, né? Aqui costuma ter, especialmente na exótica, né, muito alienígena. Lá na New Space Opera, pouquíssimo alienígena. Eles estão impressionados, são autores impressionados pelo silêncio do SET. Né? SET é o programa de busca por inteligência artificial que não achou nada ainda, então são autores que se pautam um pouco por isso. E a gente tem sátira também de Space Opera, como o Carlos Ângelo levantou agora. Né? Quer dizer, uma sátira não deixa de ser Space Opera também, né? Então aqui a mesma oposição que eu indiquei lá em cima, só que mostrando a capa dos livros aí, o Duna, essa edição da Aleph, a edição da Aleph do Tropas Estelares tem uma capa muito feia, então eu escolhi uma capa americana, né? Bem militar mesmo, tem todas as tropas ali no veículo de desembarque, etc. Então, quando você fala assim, Space Opera militar, o que isso significa, né? Nós estamos fazendo uma divisão de um campo maior. Esse campo maior é a ficção científica, né? Então, a gente diz que a Space Opera é um subgênero da ficção científica, mas dizer subgênero não quer dizer que seja algo inferior. Não é que ele é porque ele é inferior, ele é uma subdivisão, é um subconjunto, né? E quando você pensa assim, em termos de subconjuntos, você estabelece linhas de diálogo de uma obra para outra. Isso é chamado, né, na teoria literária, de diálogo intertextual. Diálogo de um texto em relação ao outro, né, que existe numa linha temporal. Então aqui a gente tem a revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction, onde saiu em partes, né, originalmente, o Tropas Estelares do Heinlein. E depois a gente tem, isso é de 59, a gente tem ali Guerra Sem Fim, que é um romance do Joe Haldeman, está disponível em português, que é da década de 70. E a gente tem ali o Ender's Game, o jogo do Exterminador, do Orson Scott Card, que está disponível também pela Devir.
todos esses livros são disponíveis nas livrarias brasileiras, né? E cada um deles, eles conversam entre si, né? Todos falam de uma guerra com alienígenas e tal, tá? Quer dizer, e você pode dizer até que são a resposta de épocas diferentes, então é década de 50, 70, 80, né? A esse tema da guerra espacial com alienígenas. E aqui a maior space opera do mundo, né? Vocês podem falar o que vocês quiserem, os trackers, o pessoal de Star Wars, o pessoal do Battlestar, lamento muito, né? É esse negócio aí. É uma série alemã de livros e revistas, né? São publicados originalmente em revistas. E começou em 1961 e não parou ainda. Então tem mais de 2.500 episódios, né? Já fizeram filme, tem história em quadrinhos, etc. Então a gente fala de Sátira, né? E a gente lembra aí do Bill, Herói Galáctico, já saiu em português, em Portugal, que é uma tiração de sarro, né? Da Space Opera militar. E aquele ali à direita vocês conhecem, né? Quem conhece esse negócio aí? Isso. Que é uma tiração de sarro do Star Trek, né? Então a gente cai aí, né? Atualmente é o pai de todos, né? Essa aí é uma ilustração dos irmãos Hildebrand, eram dois gêmeos que pintavam juntos, né? E eles pintaram isso aí da noite pro dia. E a princesa Leia nunca foi mais sexy, né? Com as pernas de fora e descalço. O filme é de 77, vocês sabem, né? Começou aí, não começou com o episódio 1, por favor. É aqui, Star Trek, né? Esse é o filme, né? O filme de 78, 79, que foi trazido, né? A série da década de 60 foi trazido lá das catacumbas porque o Star Wars fez muito sucesso. Eles lançaram um filme, uma sequência de filmes e tal, depois a série Nova Geração, etc. Quem sabe o que é isso aí? Então, o cara que pintou isso aí é o Boris Vallejo, né? Que é um ilustrador conhecido, importante, né? Ele acho que é peruano, mas radicado nos Estados Unidos. E Buck Rogers é uma adaptação, né? Em forma de série de TV, de uma tira de quadrinhos da década de Klink. De quando que é o quadrinho? Da década de 30, que por sua vez foi inspirada por um conto que saiu numa revista de ficção científica, né? De um cara lá que era um piloto e dormiu, né? E acordou no século 23, né? Ele ficou catatônico, 25? É. Isso aí vocês conhecem, né? Essa ilustração é do Frank Frazetta, que é outro ilustrador muito importante, especialmente para a fantasia heróica, né? Aquela coisa do Conan, o Bárbaro, ele foi um grande intérprete do Conan. E aí ele fez essa ilustração, inclusive tem um livro lá fora com uma capa dele, né? Mas dessa mesma série aí de capas de livro de bolso. Então o Galáctica e o Buck Rogers saíram ao mesmo tempo, né? Em 78, também motivado pelo sucesso do Star Wars. Aí Duna, né? À direita é a adaptação do cinema feita pelo David Lynch. E à esquerda aqui é uma minissérie da década de 90, né? O pessoal que assistiu o filme se divide em dois grupos. Quem não gostou e eu. Sou o único que gostou. Né? Eu sabia. Então, quando a gente fala de Duna como Space Opera, ela está mais ou menos no fundo, né? No contexto da trama política, etc. Né? Tem um imperador lá no palácio dele, o imperador da galáxia e tal. Mas a maior parte das situações se passam no planeta Arrakis, né? Conhecido como Duna. Então, no detalhe, ele é um romance planetário, é um tipo de ficção científica, de aventura também, com pontos em comum com a Space Opera. Quem assistiu o filme John Carter sabe o que é romance planetário, tá? Porque é um subgênero que nasce quando o Edgar Rice Burroughs escreve o primeiro romance dessa série, né, do John Carter, que é Uma Princesa de Marte, também está disponível pela editora Aleph aqui no Brasil, de 1912.
Isso aí, o que é? Quem é que viu esse negócio aí? Oi? Além do marido dela? Como é que chama esse filme aí, gente? Isso, O Último Guerreiro das Estrelas, né? É a história de um garoto craque no videogame que é convocado para lutar numa guerra espacial, né? Porque ele é bom no videogame. Agora, o interessante é que lá na década de 1930, com o E. Doc Smith, né? E outros autores, até o próprio John Carter, né? O John Carter era um cara, uma pessoa comum, tal, que é levado para um contexto de aventura no outro planeta e tal. Quer dizer, as aventuras de Space Opera começavam na Terra. Era uma determinação editorial. Os editores achavam que se o leitor fosse jogado logo no século 25, 23, ou sei lá, o estranhamento seria muito grande. Então, eles faziam o herói sair da nossa sociedade e ir para lá para que o leitor não estranhasse demais, né? E é o caso aí desse filme da década de 70, 80, não me lembro agora quando é que ele foi lançado. Quem acompanhou o Babylon 5, a mulher assistiu todos os episódios 8 vezes cada um. Oi? Então, era bem Space Opera, né? Uma mistura assim de exótica com militar, né? Deixou saudades. É uma série da década de 90, criada pelo J. Michael Straczynski, que hoje faz roteiro para quadrinhos. Isso aí, quem é que assistiu esse negócio aí? Então isso é bem Space Opera militar, né? Os caras não saem lá do quartel, né? Não saem das naves, né? Agora, esteticamente é uma série que emprestou muitos recursos para o Battlestar Galactica, né? Essa segunda reboot, vocês não acham? Tem uma série de recursos que foram aproveitados, né? Eu assisti alguns episódios e não consegui acompanhar, nunca soube o que estava acontecendo, né? Aí, Stargate tem várias séries e tal, né? Mas acho que essa Atlantis é bem especial porque envolve batalhas espaciais e assim por diante, né? Eu também vi pouca coisa. Isso. Essa aí eu não sei, eu nunca assisti, né? Quem assistiu isso aí? Pô, como é que você assistiu tudo, né? Netflix hoje? Tá assistindo hoje, então? Eu não assisti. Eu não sei se é Space Opera, mas tem toda a cara de ser, né? E o cara aí é o outro dorminhoco, né? Ele é que nem o Buck Rogers, não é isso? Ele é um sujeito que dormiu, ficou cataléptico, congelado, algo assim, e acordou no outro... É isso? Não? Ele sofreu... Ele pegou o strep de minhoca. Ele estava experimentando uma tipo de propulsão. Era um protótipo de uma nave terrestre, e aí rolou um velho acidente e ele foi parar do outro lado do universo. Certo. Bom, é mais ou menos aquele recurso, né? Esse recurso do sujeito dormir e acordar muito tempo depois era muito usado na ficção científica do começo do século XX, né? Tem aquela história do H.G. Wells, né? Nunca foi publicado aqui, mas o título seria Quando o Dorminhoco Acorda, né? O cara dormiu 200 anos e tal. Futurama. Vai. Disney. Aí sim. Total. Então, esse aí... ele assumiu mesmo que é faroeste no espaço, né? Tem as roupas e tudo mais, né? Esse eu também não acompanhei essa série, eu vi só o longa-metragem. E o Crusade, né? Que é um spin-off do Babylon 5. E eu acho que era mais uma Space Opera exótica, né? Porque tinha muita coisa assim. Aquele careca ali era uma espécie de super inteligência que aparecia o tempo todo para fazer os caras andarem do jeito que ele queria, né? É isso, Vinícius? Então, isso. Isso aqui vocês sabem que é Space Opera militar, né? Mas eu peguei essa foto aí porque eu achei bem... Ela é provocativa, né? É uma brincadeira com a Santa Ceia. E porque tem também alguma coisa de religiosidade na série, né? Um argumento lá, tal, de um destino divino para buscar a terra e tudo mais, né? Então vocês notaram aí, só rapidamente fazendo um balanço daqui, né? Que Space Opera é o subgênero da ficção científica mais conhecido de todo mundo, né? Por conta
desse impacto que ela tem nos meios de comunicação, aí, cinema e séries de TV, né? O Yamato, né? Isso aí é um desenho animado e tal, né? Quando eu era moleque eu assistia, chamava Patrulha Estelar, meu filho gosta bastante. E eles fizeram um longa, né? Que eu gostei também, né? Meu filho detestou, mas eu achei que é um filme divertido e bem feito, né? Japonês, então vocês veem também a Space Opera chegando lá no outro lado do mundo, né? Eu acho que a Space Opera só perde, né? Em essa coisa de ser conhecida, né? Para uma ficção científica que enfoque alguma coisa a respeito de disco voador, né, ou alienígenas infiltrados entre nós, quer dizer, são os subgêneros da ficção científica mais difundidos mesmo, né? E aí vocês viram esse aí também, né? Eu acho que é mais exótico do que militar, né? Porque tem batalha e tal, mas é um bando de desordeiro que salva a galáxia, né? Baseado no quadrinho lá da Marvel. E vocês veem também o impacto disso, né? A Space Opera surge na literatura, vai para o cinema, né? Tinha seriados como Flash Gordon, Buck Rogers, né? Na década de 30 e 40. E vai parar nos quadrinhos, depois volta para o cinema e assim por diante, né? A gente vê que existe esse diálogo aí, já não é de um texto de uma mesma categoria, né? Como é que chama isso? É transcodificação, né? Quando uma obra sai de um formato, como quadrinhos, e vai para o cinema, né? Isso aí está passando agora. Quem é que está assistindo esse negócio aí? É bem B, assim, né? Dark Matter, Está passando no sci-fi, né? Então vocês veem como a coisa da Space Opera está viva, né? E como o interessante é quando você vai ler, por exemplo, o Doc Smith, é um cara que escreveu A Cotovia do Espaço lá em 1928, né? Publicou aquilo no final da década de 20. E você vai ver o Star Wars, tem todos os elementos lá, né? Quer dizer, há uma sobrevivência dos recursos muito grande. E essa sobrevivência se dá, em parte, porque existe uma maleabilidade, né? Vocês estavam discutindo aí o Battlestar Galactica, né? O original versus o reboot, né? Quer dizer, o original era posterior ao fim da Guerra do Vietnã, né? Tem toda uma aura política que a gente não tem hoje, né? Alguém falou aí, o César falou da coisa da Guerra Fria, né? Então começa com a destruição dos planetas lá, porque as pessoas na época tinham medo da destruição do mundo, né? Pela guerra atômica, né? E o reboot, ele vem com todo um argumento pós-ataques de 11 de setembro, né? Vocês não sentem isso? Ele adapta o contexto sociopolítico para hoje, paranoia, medo do ataque, do terrorista infiltrado, o cara que finge ser como nós e não é, e assim por diante, né? Quer dizer, o conceito é frutífero na medida em que ele é maleável e ele é adaptável às circunstâncias, né? Do momento. O que mais é Space Opera? Então aqui é o Halo, né? Que é um videogame. Lá é o Mass Effect, outro videogame. E embaixo é o Destiny, outro videogame. Juntos eles devem ser os mais vendidos, né? Ou quase. Então vocês veem também que a Space Opera está presente aí, né? O Halo é bem Space Opera militar. O Mass Effect tem um elemento paranormal, né? Pelo menos pelo romance que eu li esse ano, tem uma coisa toda de poder mental, telepatia, telecinese, etc. E o Destiny eu acho que é mais exótico do que militar, e é todo ambientado no sistema solar no futuro, depois que houve a bancarrota da civilização e assim por diante. No Brasil também tem, embora pouco, né? O primeiro exemplo conhecido é esse aí, uma novela, o livro tem uma novela em conto, saiu pelo Clube do Livro. Em 68 tem uma introdução do Rubens Teixeira Scavone, que foi um autor muito importante na história da ficção científica brasileira, que ele aponta a coincidência aí disso ser
uma narrativa de space opera. É bem juvenil e desconhece muito de ciência e tecnologia, né? Esses já são mais recentes. O horizonte de eventos tem batalha espacial, né? Tem uma guerra lá, o pessoal dessa cidade, essa é uma estação, um habitat espacial, né? Que ele gira e cria uma gravidade artificial, né? E está sendo perseguido por uma raça alienígena, tal, que é um segredo lá de uma superinteligência que controla a nossa galáxia. Faz parte de uma trilogia e a trilogia está disponível num volume só, né? Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra isso é chamado de ônibus, né? Então isso aqui é um ônibus, porque tem tudo lá, né? Uma trilogia inteira num volume só. Da Devir, está disponível aí. O autor é um brasileiro, Jorge Luiz Calife. E o outro ali, Hegemonia de 2007, do Clinton Davidson, é brasileiro também, o nome dele é Clinton Davidson Fialho. E era uma space opera muito influenciada pelos videogames. E existe um movimento atualmente, né, bem recente aí, de fomentar esse subgênero no Brasil através de antologias, né? Então são livros com vários autores, tem histórias de vários autores. Eu estou aqui nesse segundo e no quarto, com a minha série As Lições do Matador, né? São 2 noveletas. O interessante de comentar a produção brasileira é que ela é muito pequena, né? É um subgênero tão popular, né, na cultura popular de hoje, no cinema, na TV e antes nos quadrinhos, assim por diante, e o brasileiro faz pouco. Isso é engraçado. Mas existe, historicamente, né, quando você lê a ficção científica brasileira lá do século XIX até aqui, uma rejeição à aventura. A aventura é um negócio muito raro. O brasileiro aparentemente gosta de usar a ficção científica para filosofar, né, ou fazer comentários sobre a sociedade, assim por diante. Não é questão de sentar para escrever, né? Vou escrever uma space opera, né? O título não é tão popular entre os brasileiros. Exatamente, é esse tipo de ficção científica. Então eu falo agora, né, do meu universo de space opera, né, que é composto de 2 séries que acompanham 2 protagonistas diferentes, né? São a série As Lições do Matador e Chiron, a Matadora Ciborgue. Eles aparecem em histórias e em livros, né? Como eu mostrei antes, histórias e antologias. E você tem aí um site, né, que tem o universo expandido lá. Tem mais informações e tal sobre os alienígenas, as naves. Vai no Gogona. Eu acho curioso que um tema comum nas space operas, uma característica comum em todas essas que você citou, é um elemento místico, é alguma coisa religiosa, é algum mistério. Se você puder, eu gostaria que você falasse um pouquinho a ciência avançou e se espera então que a humanidade tenha perdido alguns misticismos. Por que será que continua então, independente do século, do mundo? Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Boa pergunta, né? Eu não topei ainda com nenhum estudo acadêmico e tal sobre essa questão, né? Mas a história da ficção científica talvez ela explique um pouco isso, né? Que houve um tempo, especialmente na evolução das revistas americanas de ficção científica, em que o tema da paranormalidade, né, de poderes psicológicos e tal, foi muito difundido e promovido, né? Existiam editores que acreditavam nisso, né? Acreditavam naquela coisa de que a gente só usa 10% do cérebro, né? E que se a gente usasse 20 ou 30 ou 40, né, nós seríamos super-homens e assim por diante, né? O outro aspecto que está envolvido com esse é que existe na ficção científica uma espécie de fetiche da evolução, né?
essa coisa de querer imaginar como vai se dar a evolução da humanidade no futuro, né? E parte da reflexão que o gênero desenvolveu ao longo das décadas é nesse sentido, né? Do desenvolvimento de poderes, né? Parapsicológicos e tal, né? Existem muitas histórias a gente chama de super-homem, né? É um tema, quer dizer, a próxima raça humana que vai ter intelecto superior ao nosso e tal, e como que se dá o choque dessa nova raça conosco e assim por diante, né? E a outra coisa é que quando você fala da questão que eu coloquei, da questão da escala, né? Uma questão de escala, você está falando de eventos e conflitos, etc., numa escala cósmica. E quando a gente aborda o cósmico, há uma tendência de ter uma certa reverência ao cósmico, né? E que mais ou menos se aproxima da religião, né? A religião tem essa coisa de falar de tudo aquilo que é tão maior do que a gente, né? Então imagino que seja por isso. Esses três fatores aí. Um é parte da evolução orgânica do gênero ficção científica, o outro é essa identidade, né? Dessa escala cósmica se aproximar da religião, né? E quando você fala assim, a gente fica mais racional, né? Menos místico, mas a briga toda entre ciência e religião é justamente uma briga pela cosmogonia, né? Quer dizer, como que surgiu o universo, como nós surgimos, essa que é a grande briga, né? Então, digamos, os dois estão juntos ali nessa discussão, então acaba havendo essa comunicação, né? De uma identidade temática aí. E você vê, o Star Wars ele reflete essa questão, né? Porque a força ela era mística no começo, né? A força era uma coisa mística que aparece lá na toca do Yoda lá no planeta Dagobah, né? Que ele aparece como um mestre Zen, né? O sujeito que mostra a luz, que vai dar um ensinamento espiritual e tal para o Luke Skywalker, né? E depois o George Lucas inventa aquilo que é um recurso biológico, né? Um micro-organismo lá que propicia a força, né? Chama aquilo? Midi-chlorianos, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que a maioria dos fãs reclamou mesmo, né? Desse recurso dele, que é um recurso que tira do plano do místico, da religião e traz de volta para o da ciência, né? E as pessoas reclamaram, né? O poder da força.